Vou falar aqui de forma resumida para vocês, porque tem minhas baterias que estão preocupadas comigo, tem minha família de laço sanguíneo também que está preocupada comigo. São poucos os que se preocupam, mas tem também. Tem a família de todo mundo aqui de laço sanguíneo que é próxima da gente, que acompanha a nossa trajetória. E tem muita coisa que sai o tempo todo que vocês sabem que eu nunca me pronuncio em relação a nada. E era essa postura que eu iria tomar agora até tudo se concretizar, tudo se formalizar, como sempre eu venho aqui quando tudo se formaliza e mostro para vocês. Ó, gente, aconteceu isso e eu tô aqui para explicar o porquê aconteceu. Mas geralmente eu só apareço aqui quando tudo finaliza, quando tudo tem um desfecho. E aí, dias atrás, aconteceu também que eu trouxe para vocês aqui um processo judicial de uma equipe que estava trabalhando, que aí no processo judicial que tinha era a ação movida para mim, né? Não eu movendo a ação. E eu também cheguei para trazer isso para vocês aqui, igual também das outras vezes que eu também já fui chamado para falar, para contar a minha versão em relação a uma das coisas que saiu hoje também. Vou começar falando da ação judicial que moveram para mim, que eu trouxe para vocês antes de qualquer veículo de comunicação trazer, né? Que foi acho que umas 2, 3 semanas atrás eu trouxe para vocês aqui que uma equipe que trabalhava comigo moveu uma ação, querendo alguns direitos trabalhistas, sendo que eu sempre dei meu melhor para todo mundo que trabalha comigo. Todo mundo que trabalha comigo não tem o que reclamar, mas sempre vai aparecer alguém insatisfeito com alguma coisa, só que não estava só na questão mais trabalhista. Estavam trazendo coisas que não existiam e que eram inverdades. Quando eu vi o processo, eu digo, gente, como assim isso aqui? Quando saiu em todo lugar, todo mundo já começou a endeusar quem estava fazendo aquilo e dizer, eu sabia que acontecia isso, eu sabia que a casa dele era desse jeito, eu sabia que lá era desse jeito. E aí a gente foi para a audiência, e a gente teve o êxito da audiência, o resultado foi ontem ou foi antes de ontem, ganhamos a primeira audiência, que são umas 3, 4, né, do mesmo segmento, do mesmo roteirozinho, e aí as pessoas, quando foram falar sobre, se contradisseram, se perderam, não tinham prova. E muitos dos detalhes eu não contava para vocês sobre o procedimento, sobre o processo, né? Que eu só ia falar com vocês igual eu tinha falado lá atrás, que eu sabia que era em segredo de justiça quando eu ganhasse. Porque eu sabia que a gente ia ter êxito, porque era muito em verdade. Igual tá acontecendo agora. A gente venceu o primeiro. Saiu em algum lugar? Não. Por quê? Porque não é tão interessante sair essa notícia, né? Claro. Igual saiu agora pela manhã em todos os veículos de comunicação o procedimento do Ministério Público. Só que saiu de uma forma como se tivesse sido aberto agora. Não foi de agora, minha gente. O Ministério Público apura algumas coisas que pessoas não estão satisfeitas para ver se aquilo ali é verdade e, se for verdade, tomar a medida cabível àquilo ali. E a gente, se não deve, coopera com o Ministério Público, leva todas as autorizações de imagem de alguém que, por exemplo, o pessoal daqui de casa. A gente é uma família, só que as pessoas veem aqui como se não fosse uma família, porque não é uma família padrão, não é uma família tradicional. Mas quem acompanha a gente lá de trás sabe que toda a nossa ligação é de muito amor, é de muito afeto. E aí a gente vai lá, explica tudo. As mães das pessoas que são menores emancipadas, né? Que aqui tem os emancipados ainda e tem os maiores, só é mais em relação aos menores que são emancipados. Vão lá. E aí falam a versão deles, como é que a gente conheceu, cada um conheceu um ao outro, como essa família se constituiu. E o processo ou arquiva, ou eles vão apurar mais fatos para ver qual a medida que eles vão tomar. Isso é um procedimento que acontece não só comigo, mas com qualquer pessoa. E não é só comigo que acontece isso. O Ministério Público chama qualquer caso que eles acham que precisa de satisfação, que eles acham que precisa de investigação. E a gente, quando não deve, coopera. Igual eu fui recentemente também ser ouvido, igual eu já fui ouvido há uns 6 meses atrás, igual eu já fui ouvido há 1 ano atrás. Não é de agora que isso acontece. Eles acompanham porque eles têm a responsabilidade deles de ver se daquilo ali tá legal. Tem que ouvir as mães para saber se as crias estão aqui porque gostam, se as crias estão aqui porque, por algum motivo, igual esses motivos que saem. Vocês têm noção que eu tô tendo que ler inúmeras coisas que eu não sou? Sabe? Vocês podem falar, eu não gosto do conteúdo, eu não gosto. Independente do que vocês sejam, tipo assim, não agrade. Mas o que eu não sou também não deve ser dito. Para resumir, saiu hoje em tudo que era canto, como se tivesse sido aberto agora, não foi de agora. A gente coopera sempre que o Ministério Público chama, sempre que eu fui chamado, eu fui lá. Sempre que as mães foram chamadas, a gente foi lá. As crias estão aqui com a permissão das mães, vocês sabem disso, quem me acompanha lá de trás também sabe. E o que eu não consegui entender, né, que cada um pode ter a sua visão e seu posicionamento sobre mim da forma que quiser, é reconhecer tudo que eu já fiz por todo mundo, sabe? Principalmente as pessoas também que já passaram por aqui e sabem como é que funciona aqui em casa. Sabe que aqui em casa sempre foi muito certinho, sabe que aqui em casa sempre foi muito regrado, sabe que aqui em casa é uma casa igual todas as outras também, que tem erros e acertos, mas que sempre prevalece a parte que não é dos acertos, mas que também eu confio na justiça, eu confio na justiça de Deus e a gente está aqui para isso.
E vocês sabem que eu não sou de me pronunciar em nada. Chega vários veículos de comunicação pedindo para entrevista, porque eu não posso estar falando em entrevista o que eu acho ou o que não pode ser falado que é em segredo de justiça, porque isso é usado contra depois. E as pessoas já fazem proposital, me convidam para determinadas coisas, para eu falar o que eu penso, para eu falar o que eu acho e usar aquilo ali não a meu favor no próprio procedimento. E aí a minha equipe jurídica me instrui a gente só falar a nossa verdade na justiça, igual a gente sempre faz. E todos os procedimentos que eu trago aqui para vocês, a gente comemora junto, eu e minhas baterias. Todos que eu trouxe aqui para vocês. Gente, aconteceu isso. Uma semana depois, 2 semanas depois, a gente comemora junto. Gente, aconteceu isso. Uma semana depois, 2 semanas depois, a gente comemora junto. E para resumir esse assunto aqui todo, né, porque depois eu venho trazer mais detalhes para vocês, o que era segredo de justiça, a gente vai saber como é que tá agora, se é segredo, se não é, porque já tá em tudo que é canto, né? E aí eu vou trazendo da mesma proporção que a galera pode trazer, né, que é um procedimento que é meu e eu não podia trazer aqui para vocês. Se a galera pode, eu também vou me sentir no direito de fazer. Então, toda audiência que eu for, todo procedimento que eu for fazer, eu vou mostrar a naturalidade que eu sempre mostro na minha vida aqui. Eu só não mostrava tudo pautado bonitinho quando eu ia, quando Camilinha ia, quando Daninha ia, que Daninha foi até completar os 18 anos, Daninha também. Deixa eu até falar sobre Daninha. Para vocês que não sabem também, que estão vendo só agora em relação mais à Camilinha ou em relação às outras crias que também são emancipadas, Daninha também já foi parte desse procedimento até fazer os 18 anos. Tem um acompanhamento que é o trabalho deles de estar fazendo, de saber se está tudo ok, se tiver tudo ok, ok, se não tiver tudo ok, tomar as medidas, mas enquanto tiver ok, fazer o acompanhamento até que todos façam 18 anos e aí eles, né, serem donos dos seus próprios narizes, porque por enquanto a responsabilidade é das mães, né? E conjunta comigo, que eles convivem comigo e com as mães. Igual você sempre acompanha, que as mães estão aqui em um momento, não estão em outro momento, mas sempre acontece. Mas Daninha também passou por esse protocolo, enquanto ela era menor, né? Mesmo ela emancipada, ela também passou por esse protocolo e a gente foi, só que eu não sabia que poderia postar tudo aqui para vocês. Mas como agora tá tudo aí já, cada vez que eu for, eu vou estar trazendo aqui para vocês, porque comigo não tem isso. E outra pauta também que virou comemoração de muita gente foi a quantidade de carregadinhos que eu tinha, né? Que eu tinha 17,9M, e aí foi para 17,8M, daqui a pouco tá indo para 17,6, 17,5. Eu não quero que fique. Não é sobre quantidade, é sobre a qualidade, é sobre os que estão aqui. Gostar de mim, é sobre os que estão aqui, acompanhar minha trajetória, saber quem eu sou. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de não ter soltado minha mão. E mais na frente a gente vai ter uma outra conversa, de um outro ângulo, de um outro jeito, porque Deus é justo, minha gente. Deus é justo. Se eu tô até aqui hoje, é porque ele permitiu. E se eu tivesse feito qualquer coisa que infringisse qualquer coisa, eu não estaria aqui nessa telinha gravando aqui para vocês agora, não. Então, as minhas baterias que estão aqui, que não soltaram minha mão, obrigado. Obrigado de verdade. E não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Daqui a pouco vai para 17,7, 17,6, que fiquem os que somem. Tá? E esses depois que foram, que quiser voltar para entender depois tudo, do que mais na frente a gente vai ter motivo para comemorar juntos, pode voltar, serão bem-vindos. Mas que isso também não vai afetar em nada agora, porque não é sobre qualidade. Não, minto, é sobre qualidade, não é sobre quantidade.